A paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, seja para todos nós. Eu me chamo Nadaja e venho explicar para todos vocês que a Bíblia Sagrada é separada em 3 categorias: letras, escrituras sagradas, números, porque tudo na Bíblia é tempo e quantidade e cores, o que explica as cores de nossas vestes santas e o fundo do cenário. E o nosso trabalho é com essas 3 fórmulas porque nós temos apóstolo e também sacerdote, pois a Bíblia Sagrada só permite trabalhar com essas 3 fórmulas quem tem um apóstolo e também sacerdote. E por nós termos as 2 autoridades, que a Bíblia Sagrada nos permite ministrar essas 3 funções de onde nós estivermos, até seja onde for que você esteja, ou para onde você vá. Lembrando a todos vocês que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus o Cristo. Leia na Bíblia Sagrada em Mateus 10, 41, 42, Lucas 11, 41, 42 e João 15, 15. E veja os benefícios que há em você se ajuntar conosco em um só Espírito. Por isso seja fiel como está escrito na Bíblia Sagrada. E o meu dever é cumprir a missão da Igreja Virtual @ Igreja 70 Santos, de ministrar 22 livros e capítulos com orações e ser um canal para o Espírito Santo do Senhor Deus falar ao coração de todos os 70 rebanhos santos do Senhor Deus e do que buscarem uma palavra revelada, que é um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas do Senhor Deus para a revelação, edificação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Eu faço sorteios de livros da Bíblia Sagrada que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês. Pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus o Cristo sempre tiveram sorteios para que não houvesse manipulações de sentimentos e interesses dos seres humanos, dando a total direção ao Senhor Deus para que fosse feita a vontade dele. Como é possível examinar entre as diversas passagens do Antigo ao Novo Testamento que houveram sorteios, o livro de Atos 1, 1 a 26, Levítico 16, com foco no versículo 8 a 10, 1 Crônicas 24, 1 Crônicas 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, 1 e 2, e no livro da sabedoria, em Provérbios 16, 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E atenção para o comunicado e um convite que nós fazemos para todos vocês. Muita atenção, seja você também membro dessa igreja virtual, @ Igreja 70 Santos, escolhendo um número de 1 a 70. E saibam que há uma oferta de 3 milhões de reais em dinheiro para quem mostrar na Bíblia Sagrada que este ministério de sorteios não são do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, e que não são mais eficientes do que os templos físicos de hoje em dia. E você, ou quem você trouxer até nós, que provar isso com base na Bíblia Sagrada, vai receber uma oferta de 3 milhões de reais em dinheiro. Essa é apenas uma das mais de 40 ofertas com prêmio somado de mais de 750 milhões de reais para qualquer um que provar, com base na Bíblia Sagrada, de que nós estamos errados ou mentindo. Lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus eram todas, através de cartas, as comunicações entre elas. Por isso, nós também utilizamos da internet como uma ferramenta de divulgar a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus o Cristo de forma ainda mais eficiente, pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo podem ter acesso à graça de Cristo. Com essas nossas atitudes, nós estamos dando a garantia para todos vocês de que jamais estarão perdendo o seu tempo, mas sim aumentando a sua fé também ao se ajuntar conosco. E também estamos aqui para fornecer a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos e nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteções quando a palavra do Senhor Deus for ministrada, no lugar sendo a pessoa fiel aos canais, sendo inscrito aos seguidores e ofertantes nesses ministérios do Senhor Jesus o Cristo para conosco.
Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar em Mateus 12, 25 e 30 a 32 e Lucas 5, 14, Lucas 6, 38 a 40, Lucas 11, 41, 42, Romanos 15, 16 a 18 e Provérbios 11, 25. A inauguração de nossos templos físicos em todo o Brasil está levando muitos empregos, trabalhos, franquias, renda complementar financeira, consignações, cadastramento de casas no seu bairro e muito mais para todos que estão junto conosco ou querem se ajuntar, independente do seu segmento de fé espiritual, religioso. Vamos à oração para dar início ao sorteio dos 2 primeiros livros para a ministração de todos vocês e de todos os 70 rebanhos santos que eu vou sortear logo após. Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como um canal para ministrar a tua santa, forte e verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nessa live a tua paz, a tua graça e a tua alegria, para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco. Nessa live da tua igreja virtual, @igreja 70 Santos, eu peço ao Espírito Santo do Senhor Deus para tocar nos corações de todas as pessoas aonde essa live alcançar, para interagir, compartilhar, curtir, comentar e se ajuntar em um só Espírito junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas. Em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias e aleluia e o meu muitíssimo amém. Vamos dar início ao sorteio para a ministração dos 2 primeiros livros de hoje. Vamos ver qual será o primeiro livro de hoje. E o primeiro livro de hoje é o livro de Naum, com 3 capítulos. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Naum. Capítulo 1. Naum, capítulo 1, é o nosso primeiro livro de hoje. Lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia bíblica, eu leio somente até o 4º versículo, mas é necessário que você leia o capítulo todo para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e também trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo do nosso Senhor para a sua presença aonde você estiver. Naum, capítulo 1, a ira do Senhor contra Nínive. O oráculo acerca de Nínive, livro da visão de Naum, o Eucosita. O Senhor é um Deus zeloso e vingador. O Senhor é vingador e cheio de furor. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e guarda a ira contra os seus inimigos. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em força, e ao culpado não tem por inocente. O Senhor tem no seu caminho na tormenta, e a tempestade e as nuvens são o pó dos seus pés. Ele repreende o mar e o faz secar, esgota todos os rios, desfalecem Baçã e Carmelo, e a flor do Líbano se murcha. Vamos ao segundo livro de hoje, que é o livro de Zacarias, com 14 capítulos. Zacarias, com 14 capítulos. Nosso segundo livro de hoje. Vamos ao sorteio. Capítulo 4. Zacarias, capítulo 4, é o nosso segundo livro de hoje para a ministração e para a meditação de todos vocês. Zacarias, capítulo 4, que contém 14 versículos. A quinta visão. Tornou o anjo que falava comigo e me despertou, como a um homem que é despertado do seu sono. E me perguntou: o que vês? Respondi: vejo um castiçal.
todo de ouro, e um vaso de azeite em cima com 7 lâmpadas, e há 7 canudos que se unem às lâmpadas que estão em cima dele. Junto a ele há 2 oliveiras, uma à direita do vaso de azeite e outra à sua esquerda. Então perguntei ao anjo que falava comigo: Senhor meu, o que é isso? Vamos agora. Esse foi nosso segundo livro para a ministração e para a meditação de todos vocês e de todos os 70 rebanhos santos que eu vou sortear. A oração, logo após essa oração, é a oração de número 2. Vamos à oração. Senhor Deus, o Todo-Poderoso, eu peço que haja agora a paz e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Chegando agora com essa ministração da Tua Santa Palavra, através dessa sua igreja virtual, @Igreja 70 Santos, libertando todas as áreas daqueles que estiverem ligados conosco, em um só espírito de toda opressão e depressão do mal. É o que eu peço e já lhe agradeço em nome santo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias e aleluia, e o meu muitíssimo amém. Vamos ao sorteio dos rebanhos, que eu falarei primeiro hoje os rebanhos de números pares, logo após eu falarei os ímpares. Rebanho santo de número 32, 40, 31 e 39. 32, 40, 31 e 39. Vamos ao livro para a ministração desses rebanhos. É o livro de 2 João, com um capítulo. Segunda João com um capítulo, para o rebanho santo de número 32, 40, 31 e 39. 32, 40, 31 e 39. E o livro de 2 João contém 13 versículos. O presbítero é a senhora eleita, a seus filhos a quem eu amo na verdade, não somente eu, mas também todos os que conhecem a verdade, por causa da verdade que está em nós e para sempre estará conosco. Graça, misericórdia e paz da parte do Senhor Deus Pai e do Senhor Jesus o Cristo, o Filho do Pai, serão conosco em verdade e amor. Muito me alegrei em ter achado algum de teus filhos andando na verdade, assim como recebemos o mandamento do Pai. E agora, Senhora, rogo-te não como se escrevesse novo mandamento, senão que tivemos desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Vamos ao próximo rebanhos, de número 26, 46, 25 e 45. 26, 46, 25 e 45. E o livro é o livro de Ageu, com 2 capítulos. Ageu, com 2 capítulos. Ageu, com 2 capítulos. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Ageu. Lembrando que eu faço sorteios de livro da Bíblia Sagrada, que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês. Capítulo 1. Ageu, capítulo 1. Para o rebanho santo de número 26, 46, 25 e 45. Lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia bíblica, eu leio somente até o 4º versículo, mas é necessário que você leia o capítulo todo para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e também trazer a presença de anjos celestiais do Espírito Santo do nosso Senhor para a sua presença onde você estiver. Ageu, capítulo 1. Chamado à reconstrução do templo. No 2º ano do rei Dário, do 2º mês, no 1º dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Sealtiel, governador de Judá,
e a Josué, filho de Josadá, que é o sumo sacerdote, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos, este povo diz: Não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: É para vós tempo de habitar nas vossas casas bem acabadas, enquanto esta casa fica deserta? Vamos ao próximo rebanho. Rebanho Santo de número 4, 68, 3 e 67, 4, 68, 3 e 67. E o livro é o livro de Êxodo com 40 capítulos. Êxodo com 40 capítulos. Vamos ao capítulo 21, Êxodo capítulo 21, para a meditação dos rebanhos de número 4, 68, 3 e 67, 4, 68, 3 e 67. Vamos à ministração. Êxodo capítulo 21. Capítulo 21 do livro de Êxodo contém 36 versículos. Leis acerca dos escravos. São estes os estatutos que lhes proporais. Se comprares um escravo hebreu, 6 anos servirá, mas ao 7º sairá forro de graça. Se entrou sozinho, sozinho sairá, mas se era homem casado, com ele sairá a sua mulher. Se o seu senhor lhe houver dado uma mulher e ela lhe houver dado filhos ou filhas, a mulher e os filhos dela serão do seu senhor e ele sairá sozinho. Vamos aos próximos rebanhos. Rebanhos de número 34, 38, 33 e 37, 34, 38, 33 e 37. Filemão com um capítulo. Filemão com um capítulo. Filemão com um capítulo para o rebanho santo de número 34, 38, 33 e 37. E o capítulo 1 do livro de Filemão contém 25 versículos. A intercessão de Paulo por Onésimo, pelo que ainda que tenha em Cristo grande confiança para te mandar o que te convém, prefiro todavia solicitar em nome do amor, sendo que sou Paulo, o velho e também agora prisioneiro de Cristo Jesus. Peço-te por meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões. Outrora ele foi útil, mas agora a ti e a mim muito. Outrora ele foi inútil, mas agora a ti e a mim muito útil. Vamos aos próximos rebanhos. Rebanhos de número 28, 44, 27 e 43. 28, 44, 27 e 43. Vamos ao livro. É o livro de 1 Pedro, com 5 capítulos. Primeira Pedro, com 5 capítulos. Vamos ao sorteio. Capítulo 4. 1 Pedro, capítulo 4, para o rebanho santo de número 28, 44, 27 e 43, 28, 44, 27 e 43. Vamos à leitura do livro de 1 Pedro, capítulo 4, que contém 19 versículos. A vida segundo a vontade do Senhor Deus. Portanto, visto que Cristo padeceu por nós no seu corpo, amai-vos também, vós deste mesmo pensamento, porque aquele que padeceu no corpo já rompeu com o pecado. Então, no tempo que vos resta no corpo, não vivais, mas segundo os desejos dos homens, mas segundo a vontade do Senhor Deus.
É bastante que no tempo passado tenhas cumprido a vontade dos gentios, andado em dissoluções, concupiscências, glutonarias, bebedices e abomináveis idolatrias. E acham estranho que não corredes com eles no mesmo desenfreamento de dissolução e vos insultam. Vamos aos próximos rebanhos. Rebanho Santo de número 6, 66, 5 e 65. 6, 66, 5 e 65. Vamos ao livro. O livro é o livro de 2 Pedro com 3 capítulos. 2 Pedro com 3 capítulos. Vamos ao capítulo. Capítulo 2. 2 Pedro, capítulo 2, para o rebanho santo de número 6, 66, 5 e 65. Capítulo 2 do livro de 2 Pedro contém 22 versículos. Simão Pedro, servo do apóstolo, capítulo 2, 2 Pedro, capítulo 2, os falsos mestres. Houve também entre os povos falsos profetas, como entre vós haverá também falsos mestres, os quais introduzirão encobertamente heresias destruidoras, negando até o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. E muitos seguirão as suas dissoluções, e por causa deles será blasfemado o caminho da verdade. Por ganância vos explorarão com palavras fingidas. Para eles, o juízo lavrado há longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Pois, se o Senhor Deus não poupou os anjos que pecaram, mas, havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. Se não poupou o mundo antigo, embora preservasse Noé, pregoeiro da justiça, com mais 7 pessoas ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. Lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia bíblica, eu leio somente até o 4º versículo, mas é necessário que você leia o capítulo inteiro para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e também trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo do nosso Senhor para a sua presença aonde você estiver. Rebanho Santo de número 24, 48, 23 e 47, 24, 48, 23 e 47. Vamos ao livro Josué com 24 capítulos. Josué com 24 capítulos. Vamos ao capítulo. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Josué. Capítulo 12. Josué, capítulo 12. Para o rebanho santo de número 24, 48, 23 e 47. 24, 48, 23 e 47. Vamos à ministração desse capítulo. Lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia bíblica, eu leio somente até o 4º versículo, mas é necessário que você leia o capítulo todo para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e também trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo do nosso Senhor para a sua presença aonde você estiver. O capítulo 12 do livro de Josué contém 24 versículos. Os reis vencidos. Estes são os reis da terra, aos quais os filhos de Israel feriram, em cujas terras possuíram a leste do Jordão, desde o ribeiro de Arnon até o monte Hermon, e toda a planície do Oriente. Seom, rei dos amorreus, que habitava em Esbom, dominava desde Aroé, que está à beira do vale de Arnon, e desde ao meio do vale, e a metade de Gileade, e até o ribeiro de Jaboque, termo dos filhos de Amon, desde a Campina até o mar de Quinerete,
para o oriente até o mar da Campina, o mar salgado para o oriente pelo caminho de Bet-Jesimote, e desde o sul abaixo das faldas do Pisga, como também o território de Og, rei de Bazã, que era do restante dos gigantes e que habitava em Astarote e em Édrei. Vamos aos próximos rebanhos. Lembrando que é necessário que você também faça a tua obra para o Senhor Deus. Curta, comente e compartilhe. Faça a sua obra também, como está escrito em Mateus 16, do capítulo 24, do versículo, Mateus capítulo 16, do versículo 24 a 27. Faça também a tua obra para com o Senhor Deus. Curtam, comentem, compartilhem. Rebanho Santo de número 30, 42, 29 e 41. 30, 42, 29 e 41. Vamos ao livro para a meditação desses rebanhos. 2 Timóteo com 4 capítulos. 2 Timóteo com 4 capítulos. Vamos ao capítulo. Capítulo 1, 2 Timóteo, capítulo 1, para o Rebanho Santo de número 30, 42, 29 e 41. E o livro é de 2 Timóteo, capítulo 1. 2 Timóteo, capítulo 1, contém 18 versículos. O exemplo de Paulo, por este motivo, eu te exorto que despertes o dom do Senhor. Vamos lá, houve um probleminha aqui, mas já retornamos. A paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, seja para todos nós. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos ao rebanho que eu acabei de sortear, que é o rebanho de número 36 e 35. Vamos ao livro, vamos ao sorteio do livro. É o livro de 2 a Samuel, com 24 capítulos. Mas antes o sorteio do capítulo do livro de 2 Samuel, vamos para uma de nossas ofertas, a oferta de número 22. Vamos à oferta de número 22. O que nos diz a oferta de número 22? Nós do canal, @desconto e gestão, @milho ofertadinho das igrejas virtuais, das 12 igrejas virtuais, temos as essências dos princípios espirituais de prosperidade em todos os setores da vida, em 12 livros da Bíblia Sagrada, nos dado pelo Senhor Deus. Aqueles que guardam os seus mandamentos e praticam as suas palavras e fazem as obras dele, como elas estão escritas na Bíblia Sagrada, e amam as pessoas com os bens financeiros próprios, sem fazer acepção de pessoas, mas sim de atitudes. Prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que essas afirmações estão erradas, e receba uma oferta de R$1 milhão em dinheiro. Vamos ao capítulo do livro de 2 Samuel, que contém 24 capítulos. E o capítulo é o capítulo 5. Sejam vocês também membro dessa igreja virtual, escolhendo o seu número, o número de 1 a 70. Escolha o seu número e seja parte do rebanho santo dos escolhidos, dos 70 rebanhos santos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos à ministração do livro de 2 Samuel, capítulo 5.
que contém 25 versículos. Davi reina sobre todo Israel. Todas as tribos de Israel vieram a Davi em Hebrom e disseram: somos teus ossos, a tua carne, já antes sendo Saul ainda rei sobre nós. Era tu que saías e entravas com Israel. E também o Senhor te disse: tu apacentarás o meu povo de Israel e tu serás chefe sobre Israel. Assim todos os anciãos de Israel vieram ao rei em Hebrom, e o rei Davi fez com eles aliança de Hebrom perante o Senhor, e ungiram Davi rei sobre Israel. Da idade de 30 anos era Davi quando começou a reinar, e reinou 40 anos. Em Hebrom reinou sobre Judá 7 anos e 6 meses, e em Jerusalém reinou 33 anos sobre todo Israel e Judá. Vamos aos próximos rebanhos. Rebanho santo de número 14, 58, 13 e 57. 14, 58, 13 e 57. Vamos ao livro. Eclesiastes com 12 capítulos. Eclesiastes com 12 capítulos. Eclesiastes com 12 capítulos. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Eclesiastes, capítulo 5. Eclesiastes, capítulo 5, para o rebanho de número 14, 58, 13 e 57. 14, 58, 13 e 57. Vamos ao capítulo 5 do livro de Eclesiastes, que contém 20 versículos. Vários conselhos práticos. Guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor Deus. Inclina-te mais a ouvir do que a oferecer sacrifícios de tolos, pois não sabem que procedem mal. Não te precipite com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante do Senhor Deus. O Senhor Deus está nos céus e tu estás na terra, pelo que sejam poucas as tuas palavras. Porque da muita ocupação vêm os sonhos, a voz do tolo vem da multidão das palavras. Quando ao Senhor Deus fizerem algum voto, não tardeis em cumpri-lo, ele não se agrada de tolos. O que votares, paga-o. Vamos aos próximos rebanhos. Rebanhos de número 8, 64, 7 e 63, 8, 64, 7 e 63. Vamos ao livro. E o livro é de Judas, com um capítulo. Judas com um capítulo. Judas, capítulo 1, para o rebanho de número 8, 64, 7 e 63. O capítulo 1 do livro de Judas contém 25 versículos. Amados, enquanto eu pregava toda a diligência para vos escrever acerca da salvação que nos é comum, senti a necessidade de vos escrever, exortando-vos a batalhar pela fé que de uma vez por todas foi entregue aos santos, pois certos homens se infiltraram descaradamente, os quais desde há muito estavam destinados para este juízo, homens ímpios que convertem em dissolução a graça do nosso Deus e negam o nosso único e soberano e Senhor Jesus o Cristo. Quero lembrar-vos, se bem que já estáis ciente de tudo isso, que o Senhor, tendo salvo um povo, tirando da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. E aos anjos que não guardaram seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, ele os tem reservado em prisões eternas, na escuridão, para o juízo do grande dia. Vamos aos próximos rebanhos. Rebanho santo de número 2, 70, 1 e 69, 2, 70, 1 e 69.
Ruth com 4 capítulos. Ruth com 4 capítulos. Ruth com 4 capítulos. Vamos ao sorteio do capítulo de Ruth. Capítulo 3. Ruth, capítulo 3, para o rebanho santo de número 2, 70, 1 e 69. 2, 70, 1 e 69. Vamos para a ministração do livro de Ruth, capítulo 3. Ruth encontra-se com Boaz na eira. Disse ele: Bendita sejas tu, Senhor, minha filha. Disse ele: Bendita sejas tu do Senhor, minha filha. Melhor fizeste a tua última benevolência do que a primeira, visto que não foste atrás dos jovens, que quer pobres, quer ricos. E agora, minha filha, não temas, tudo que pedires eu te farei. Toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa, embora seja verdade que eu sou resgatador. Há ainda outro resgatador mais chegado do que eu. Fica-te aqui esta noite, pela manhã, se ele te resgatar, bem está. Mas se não te quiser resgatar tão cedo como vive o Senhor, eu te resgatarei. Deita-te aqui até pela manhã. Vamos aos próximos rebanhos. Sejam todos bem-vindos. Eu peço que vocês curtam, que vocês compartilhem, que vocês comentem, que vocês escolham um número de 1 a 70, que vocês sejam parte também dessa igreja virtual, @a Igreja 70 Santos. Eu estou aqui para ministrar 22 livros e capítulos das Escrituras Sagradas, que é alimento espiritual para o consumo de todos vocês. Rebanho Santo de número 10, 62, 9 e 61. 10, 62, 9 e 61. E vamos ao livro. E o livro é o livro de Neemias, com 13 capítulos. Neemias com 13 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Neemias. Capítulo 1. Neemias, capítulo 1, para o rebanho de número 10, 62, 9 e 61. 10, 62, 9 e 61. Vamos para a ministração desse capítulo, que é o capítulo 1 do livro de Neemias, que contém 11 versículos. A oração de Neemias. Lembra-te da palavra que ordenaste a teu servo Moisés, dizendo: se fordes infiéis, eu vos espalharei entre os povos. Mas se voltardes para mim, obedecerdes aos meus mandamentos e os cumprirdes, ainda que os vossos exilados estejam na extremidade do céu, de lá os ajuntarei e os trarei ao lugar que escolhi para ali fazer habitar o meu nome. Estes ainda são os teus servos e o teu povo que resgataste com o teu grande poder e com a tua poderosa mão. Ah, Senhor, estejam atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e a dos teus servos que se deleitam em reverenciar o teu nome. Dá êxito a teu servo, concedendo-lhe favor perante este homem. Nessa época, eu era copeiro do rei. Vamos aos próximos rebanhos. Rebanho Santo de número 12, 60, 11 e 59. 12, 60, 11 e 59. 12, 60, 11 e 59. E vamos ao livro. O livro é o livro de Amós, com 9 capítulos. Amós com 9 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Amós. Capítulo 7.
Amós, capítulo 7. Para o rebanho de número 12, 60, 11 e 59. 12, 60, 11 e 59. Mas antes de eu fazer a leitura do livro de Amós, capítulo 7, eu vou para mais uma de nossas orações. A oração, a oferta é de número 10. A oferta é de número 10. Vamos ver o que nos diz a oferta de número 10. Em nossa 10ª oferta, nós estamos afirmando que o título de cristão é um título pagão que não te traz proteção nem autoridades espirituais, nenhuma. Muito pelo contrário, te faz não conquistar nada disso. E se você ou quem você trouxer para nós, que provar com base na Bíblia Sagrada que você pode ter esse título de cristão e que ele te beneficia de alguma forma espiritualmente, vai receber uma oferta de 2 milhões de reais em dinheiro. Essa é a nossa 10ª oferta. Vamos à ministração do livro de Amós, no capítulo 7, que contém 17 versículos, mas lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia bíblica, eu leio somente até o quarto versículo, mas é necessário que você leia o capítulo todo para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e também trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo do nosso Senhor para a sua presença aonde você estiver. Amós capítulo 7, gafanhotos, fogo e prumo. O Senhor Deus assim me fez ver. Ele formava gafanhotos no princípio do rebento da erva serôdia, e eis que era a erva serôdia depois das ceifas do rei. Tendo eles comido completamente a erva da terra, eu disse: Senhor Deus, perdoa, como se levantará agora Jacó? Ele é tão pequeno. Então o Senhor se arrependeu disso. Não acontecerá, disse o Senhor. Assim me mostrou o Senhor Deus. O Senhor Deus ordenava que por meio do fogo se decidisse o pleito. O fogo consumiu o grande abismo e também queria consumir a terra. Vamos aos próximos rebanhos. Rebanho santo de número 16, 56, 15 e 55. 16, 56, 15 e 55. E vamos ao livro. O livro é de Atos, com 28 capítulos. O livro é de Atos, com 28 capítulos. Atos, com 28 capítulos. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Atos. Capítulo 27. Atos, capítulo 27, para o rebanho de número 16, 56, 15 e 55. 16, 56, 15 e 55. Atos, capítulo 27, que contém 44 versículos. A tempestade e o naufrágio, soprando o vento sul brandamente e pensando terem já o que desejavam, levantaram âncora e foram mais de perto, costeando a ilha de Creta. Não muito depois, porém, desencadeou do lado da ilha um pé de vento chamado vento nordeste. Sendo o navio arrastado e não podendo navegar contra o vento, cedemos a sua força e ficamos à deriva, passando abaixo de uma pequena ilha chamada Clauda. Com muito esforço pudemos segurar o bote salva-vidas. Vamos aos próximos rebanhos. Rebanho santo de número 22, 50, 21 e 49. 22, 50, 21 e 49. Vamos ao livro. 1 Crônicas, capítulo 13. Primeira Crônicas, capítulo 13. Perdão, o livro de 1 Crônicas, com 29 capítulos. É o 13º livro.
1 Crônicas, vamos ao sorteio do capítulo. Capítulo 20, 1 Crônicas, capítulo 20, para o rebanho santo de número 22, 50, 21 e 49. Vamos à leitura, vamos à ministração do capítulo 20 do livro de 1 Crônicas, que contém 8 versículos. Novas vitórias de Davi. Na primeira, no tempo em que os reis costumavam sair para a guerra, Joabe levou o exército e destruiu a terra dos filhos de Amon, e foi acerca de Rabá, mas Davi ficou em Jerusalém. Joabe atacou Rabá e a destruiu. Davi tirou a coroa de cabeça do rei deles, achou nela o peso de 1 talento de ouro, e havia nela pedras preciosas, e foi colocada sobre a cabeça de Davi. Ele levou da cidade grande quantidade de despojo, e fez sair o povo que estava nela, e o fez trabalhar com serras, com picaretas de ferro e com machados. Assim fez Davi com todas as cidades dos filhos de Amon. Então Davi voltou com todo o seu exército para Jerusalém. Depois disso, houve guerra em Gesé com os filisteus. Nesse tempo, Sibecai, o Uzatita, matou Sipai, que era descendente dos Refaíns, e os filisteus foram subjugados. Vamos aos próximos rebanhos. Rebanho de número 20, 52, 19 e 51, 20, 52, 19 e 51. Vamos ao livro. É o livro de Efésios, desculpa, com 6 capítulos. Efésios com 6 capítulos. Efésios com 6 capítulos. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Efésios. Capítulo 2. Efésios capítulo 2 para o rebanho santo de número 20, 52, 19 e 51. Vamos à leitura, vamos à ministração do livro de Efésios, capítulo 2, que contém 22 versículos. A salvação pela graça. Ele vos vivificou, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andais outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe do poder do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Entre eles todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. O Senhor Deus, porém, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor, com que nos amou. Vamos ao próximo rebanho, o último ticket de rebanho de hoje. Rebanho de número 18, 54, 17 e 53, 18, 54, 17 e 53. E vamos ao livro. O livro é o livro de 2 Reis, capítulo 12. Segunda Reis, capítulo 12. 2 Reis, nosso 12º livro. 2 Reis. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de 2 Reis, que contém 25 capítulos. Capítulo 4, 2 Reis, o capítulo 4, para o rebanho de número 18, 54, 17 e 53. E vamos à ministração do livro de 2 Reis, capítulo 4. Capítulo 4 do livro de 2 Reis contém 44 versículos.
O azeite da viúva. A mulher de um dos discípulos dos profetas clamou a Eliseu: meu marido teu servo morreu, e tu sabes que o teu servo temia o Senhor. Agora o seu credor vem levar-me, os meus 2 filhos, para serem escravos. Respondeu-lhe Eliseu: como poderei ajudar-te? Dize-me o que tens em casa, disse ela. Tua serva não tem nada em casa, além de uma vasilha de azeite. Disse Eliseu: vai e pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, peça muitas. Depois entra, fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, derrama o azeite em todas aquelas vasilhas e separe as que estiverem cheias. Vamos ao nosso penúltimo livro para a ministração, 1 Timóteo com 6 capítulos. 1 Timóteo com 6 capítulos. 1 Timóteo com 6 capítulos. Vamos ao capítulo 6. 1 Timóteo, capítulo 6, é o nosso penúltimo livro de hoje. Enquanto eu estou fazendo a ministração do livro do capítulo, vocês vão mentalizando num número de 1 a 22, que eu vou fazer o sorteio logo após que eu acabar de ler o último capítulo e o último livro. Farei um sorteio que é uma resposta diretamente do Espírito Santo, do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, ao seu coração, através de um livro e de um capítulo das Escrituras Sagradas. A verdadeira palavra revelada do Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. O livro é o livro de 1 Timóteo, capítulo 6, que contém 21 versículos. Os deveres dos servos. Todos os servos que estão debaixo do jugo considerem seus senhores dignos de toda a honra, para que o nome do Senhor Deus e a doutrina não sejam blasfemados. E os que têm senhores crentes não os despreze, porque são irmãos. Antes os sirvam melhor, porque eles que participam do benefício são crentes e amados. Ensina e recomenda essas coisas. Se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, e com a doutrina que é a segunda piedade, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca das questões, e contendas de palavras das quais nascem invejas, porfias, blasfêmias, suspeitas malignas. Vamos ao nosso último livro de hoje, é o livro de Apocalipse com 22 capítulos. Apocalipse com 22 capítulos. Capítulo 15. Apocalipse, capítulo 15, é o nosso último livro de hoje. Vamos à leitura do livro de Apocalipse, capítulo 15, que contém 8 versículos. O cântico da vitória. Vi no céu outro sinal grande e admirável, 7 anjos que tinham as 7 últimas pragas, porque nelas é consumada a ira do Senhor Deus. E vi como que um mar de vidro misturado com fogo e com os que tinham vencido a besta. E a sua imagem e o número do seu nome estavam em pé junto ao mar de vidro. Tinham as harpas do Senhor Deus e cantavam o cântico de Moisés, servo do Senhor Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e maravilhosas são as tuas obras, ó Senhor Deus Todo-Poderoso. Justo e verdadeiro são os teus caminhos. E o Rei dos séculos, quem não, ó Rei dos séculos, quem não te temerá, ó Senhor, e não glorificará o teu nome, pois só tu és santo, todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, pois os teus juízos são manifestos. Vamos ao sorteio. Mentalize, eu peço que vocês mentalizem. Escolham mentalmente o número de 1 a 22, que é uma resposta, uma palavra revelada diretamente do Espírito Santo do nosso Senhor ao seu coração. Você que mentalizou, escolheu o número de 1 a 22, vai meditar no livro de Naum, capítulo 1. Você que mentalizou, escolheu o número 20, vai meditar no livro de Zacarias, capítulo 4. Você que mentalizou, escolheu o número 8, vai meditar no livro de 2 João, capítulo 1. Você que mentalizou, escolheu o número 15, vai meditar no livro de Ageu, capítulo 1. Você que mentalizou, escolheu o número 5, vai meditar no livro de Êxodo, capítulo 21.
Você que mentalizou, escolheu o número 3, vai meditar no livro de Filemão, capítulo 1. Você que mentalizou, escolheu o número 6, vai meditar no livro de 1 Pedro, capítulo 4. Você que mentalizou, escolheu o número 9, vai meditar no livro de 2 Pedro, capítulo 2. Você que mentalizou, escolheu o número 17, vai meditar no livro de Josué, capítulo 12. Você que mentalizou, escolheu o número 11, vai meditar no livro de 2 Timóteo, capítulo 1. Você que mentalizou, escolheu o número 21, vai meditar no livro de 2 Samuel, capítulo 5. Você que mentalizou, escolheu o número 13, vai meditar no livro de Eclesiastes, capítulo 5. Você que mentalizou, escolheu o número 7, vai meditar no livro de Judas, capítulo 1. Você que mentalizou, escolheu o número 4, vai meditar no livro de Ruth, capítulo 3. Você que mentalizou, escolheu o número 10, vai meditar no livro de Neemias, capítulo 1. Você que mentalizou, escolheu o número 14, vai meditar no livro de Amós, capítulo 7. Você que mentalizou, escolheu o número 18, vai meditar no livro de Atos, capítulo 27. Você que mentalizou, escolheu o número 19, vai meditar no livro de 1 Crônicas, capítulo 20. Você que mentalizou, escolheu o número 1, vai meditar no livro de Efésios, capítulo 2. Você que mentalizou, escolheu o número 2, vai meditar no livro de 2 Reis, capítulo 14. Você que mentalizou, escolheu o número 16, vai meditar no livro de 1 Timóteo, capítulo 6. Você que mentalizou, escolheu o número 12, vai meditar no livro de Apocalipse, capítulo 15. E agora vamos para a nossa finalização. Muita atenção nos benefícios e importância em você ser seguidor ou inscrito e membro de uma de nossas igrejas virtuais e também de você interagir com nossas 12 igrejas virtuais, curtindo, comentando, compartilhando e principalmente escolhendo um número para receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Além de receberem orações todos os dias de madrugada pelo nosso sacerdote e apóstolo, uma vez por semana, diretamente de cima do monte. Você também tem a flexibilidade nos horários, desde as 6h48 da manhã até 1h12 da madrugada, para buscar ao Senhor Deus, receber orações, ministrações e revelações das Escrituras Sagradas, para você adquirir conhecimento e material de trabalho para fazer a sua obra para com o Senhor Deus e receber as recompensas. Examine em Mateus 16, do versículo 24 a 27 e João 15. Também vai receber bases da Bíblia Sagrada, concedidas pelo Senhor Deus, diretamente para você, e assim você orar corretamente para, após fazer a sua obra, receber a verdadeira esperança do Senhor Jesus em sua vida e ser limpo, edificado, liberto e protegido contra toda obra do mal. Todos os horários de início e fim de todas as nossas lives estão seguindo de acordo com a numerologia da Bíblia Sagrada. Dependendo da rede social, o link e o horário das lives de nossas igrejas virtuais estará na descrição do vídeo. Em outras redes sociais, abre o nosso perfil, clicando na foto ou o nome da igreja que está aparecendo na tela e vá na aba de Seguindo, onde você encontrará nossas 12 igrejas virtuais. Lembre-se de conferir as nossas mais de 40 ofertas apresentadas em nossos canais, incluindo as mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja espiritual ou financeira. E cada uma delas vale 12 milhões de reais em dinheiro para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras. Eu agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui do Brasil e também vocês de Portugal, Estados Unidos, Angola, Moçambique, Índia, Bangladesh, Rússia, México, África do Sul, Dinamarca, Canadá, Inglaterra e todos que nós ainda não sabemos, que acompanham nossas lives de segunda a sexta, de todas as nossas 12 igrejas virtuais e ministérios.
E assim, sejam todos muitíssimos abençoados com a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias e aleluia, e o meu muitíssimo amém. E eu estou aguardando vocês na próxima live.